Ele pediu uma grana. Sim, os caras não vão pagar nunca. Pagaram. E o Vasco meio capengando nesse começo, hein? Do Gabigol. Vamos Eu quero falar do Gabigol. Eu quero falar do Gabigol. Ainda é pouco. Gabigol ou Wagner Love? Gabigol. Só pra saber. O Gabigol já se pagou. Tá? Quando o Flamengo contrata o Gabigol, primeiro por empréstimo, depois contratando de forma definitiva em 2020, o Gabigol já se pagou. O que ele fez no Flamengo já é o suficiente para aquele contrato. Agora ele vai ter que mostrar se vale uma renovação, uma recompra do Gabigol. Não, o que ele está pedindo é completamente fora da curva. É uma recompra. Não faz fora da realidade. Né? Fora da realidade. Então ele vai ter que mostrar valores, isso nesse ano. Lá, valores para as Ele quer 10 milhões de euros. Ele quer euros. Em luvas, em meta, luvas. ano após ano. Isso vai dar 50 milhões de reais. Exato. É comprar um outro jogador. Fora o aumento de salário. Jogador. Fora o aumento de salário. 5 anos. Contrato de 5 anos. Ele quer um aumento de salário, vai passar para 2 e lá vai fumaça. Olha, sendo bem honesto com esses valores, Subani, não faz sentido renovar nesses... Não, mas claro é tanto que o Landim não até agora olha, tá bom, Gabigol, chega no meio do ano, você assina com quem você quiser. Aquele abraço, muito assinar. obrigado. Aí eu me lembro... Eu diria muito. isso mesmo pra ele, eu falaria o que o Bernardo tá falando. Falei assim, olha, beleza, você já se pagou. Aí eu me lembro da história do Tele Santana, quando ele foi trabalhar na Arábia. Veio lá o time lá da Arábia, não sei qual time que ele treinou, e ofereceu, e falou, olha, nós estamos interessados. E ele falou, na época eu era repórter, né? Ele falou assim, olha, para não ser deselegante com o pessoal, dizer, olha, não me interessa trabalhar no futebol árabe. Ele pediu uma grana, sim, os caras não vão pagar nunca. Pagaram. Tudo bem. E ele foi. Então, era para não ir. Eu acho que isso que o Gabriel tá fazendo com o Flamengo para não renovar. Tá na cara, gente. Agora eu tenho uma questão. Tá na cara. Quanto que valeria, então, hoje o Gabigol? 10 milhões, certo? Fora aumento salarial. Não, sem levar em conta a multa rescisória que está em 100 e poucos milhões, tá? Mas, por exemplo, qual jogador do mercado hoje, centroavante, a gente tá toda hora aqui falando de centroavante para esse time, para aquele e tal, qual centroavante com a capacidade que o Gabigol tem que custa apenas 10 milhões de euros? Então eu acho que o Flamengo tem que pensar nisso também, entendeu? Porque é o seguinte, tudo bem, não vamos ficar com o Gabigol, esse é o Pedro. Não vamos pagar os 10. Esse é o Pedro. Então tudo bem, ok, beleza. Porque, por exemplo, para um Corinthians... Não, mas isso também que você está falando faz algum sentido. Se você fosse no mercado hoje... Você vai comprar quem? Acontece que o Flamengo... Já tem um jogador, já pagou pelo jogador. Beleza, mas ele sempre tem um reserva. Entendeu? Só que o Gabriel não é esse... Não tem no perfil. Não é que não tem no perfil. O Gabriel não pode ser tratado como um reserva. Ele não é um reserva. Mas quando o cara contratar o Tostão, naquela época, para ser reserva do Roberto Dinamite no Vasco, não dá. Mas perdendo o Gabigol, tem que ir atrás de outro centroavante, certo? Sim, tem que ir atrás de outro cara. Então, essa é a pergunta que eu estou fazendo. Qual jogador vale hoje... Por 10 milhões de euros, qual jogador que você pega com a capacidade... Com a capacidade, a categoria do Gabigol. Sei lá, você poderia pegar o Mastriani, que está no América Mineiro, que agora foi pro Atlético Paranaense. Não, mas não com a capacidade do Gabriel. Não é, mas com a capacidade do Gabriel, você não vai contratar, porque esse cara não vai querer ser reserva do Pedro. É isso que eu estou te falando. Você tem que contratar um reserva. O Mastriani pode ser. Tô dando um exemplo aqui, assim. Sim, não, é verdade. Porque eu acho que tudo é negociação, cara. Se você chegar ali, é uma pedida alta. Você chega pra ele e fala, Gabriel, a gente não vai chegar aí. Mas vai chegar no meio termo. Você topa? Olha a bola que você jogou. Você já se pagou aqui no Flamengo. Você é um ídolo local. Isso ele é. A gente vê a cada demonstração. Um baita ídolo. Depende muito do humor do torcedor, né? Bernard, eu confio plenamente no que você fala. Mas a gente faz o contraponto. Claro. Eu, sinceramente, eu vejo o Gabigol muito mais longe do Flamengo do que dentro. Sabe por quê? Não. É grana que nós estamos falando. O Flamengo vai perder a multa rescisória que ele tem hoje, porque na metade do ano, junho tá aí, cara. A gente vai abrir e fechar os olhos. Junho acabou. O Gabigol pode assinar contrato com qualquer clube e sair zerado, sem que o Flamengo pague qualquer tostão por ele, cara. Mas é que tá, ele já se pagou.
Tudo bem, então, mas tudo bem. Mas se, Tá, ele mas o já Flamengo se pagou? Eu acho que Não, Tá, isso, mas mas o ninguém tá Flamengo tem esse ativo. Claro, Ele não pode perder. vale 100 e poucos milhões. É. Então é o seguinte, não quer o Gabigol, tenta arrancar uma grana Mas do tem a Corinthians, nem que prerrogativa seja também de 70 falar, ó, milhões. vamos negociar dessa forma. Então, mas tem que negociar até junho, porque aí, em que junho, não negociar é até- interessante mais para nenhum time. Não tem que negociar até junho, tem que negociar até ontem. Agora, Porque se passar mais 2 meses, o cara vai dizer, vou esperar até junho. Não, e aí Agora o clube vai exatamente. chegar e vai falar, por que eu vou pagar 100 milhões pro Flamengo, sendo que eu posso dar 50 só pro Gabigol em janeiro? Exatamente. Quem esperou um ano, espera mais 6 meses. Exatamente. Ó, vou falar pra vocês, o Flamengo tá numa sinuca de bico com esse negócio do Gabigol, hein? Eu não Ou acho que- renova logo, Não, ou eu acho vende que o cara. problema não é nem o Flamengo não querer renovar. O problema é que eu acho que o Gabriel não quer mais ficar no Flamengo. É isso. É o que eu acho. Eu já cansei de falar isso pra você. Exatamente. Mas assim, para qual lugar ele iria no futebol brasileiro que daria Corinthians. as condições de Qualquer trabalho time. que o salário Corinthians. dia? Qualquer time. Corinthians. Corinthians. Qual clube daria as condições? salário- Corinthians, é, desde que entre todo esse dinheiro que o Augusto Melo tá dizendo que vai entrar. Salário em dia, você tá falando do Palmeiras. Eu já falei. Mas o eu, Palmeiras se não quer fosse ele, o não adianta. Palmeiras, nossa, mas eu já tava... Ele não vai Infelizmente. pro Palmeiras. Ele né? vai. Se fizerem uma Eu proposta, iria, é que o mas Palmeiras... eu acho que é mais fácil O pro Palmeiras, Corinthians. às vezes, não... Não tem ambição, sei lá, não né? tem, Exato, não é. Fica lá achando agora que o Garcia é o novo Arce. Enfim. E no Corinthians também, se ele não recebeu o salário, é só E eu colocar no acho um pau e ganhar o absurdo, por dobro exemplo, depois. o Palmeiras se pautar pelo humor do torcedor para contratar jogador. Escuta, o Gabriel, não. Você tem que sentar com o Gabriel. Por exemplo, aquele Chicago, se dependesse do torcedor, o Dennis Rodman, não teria sido contratado. Lógico que não, exato. Não teria sido contratado. Porque os caras odiavam o Dennis Rodman. Odiavam, por conta da rivalidade de Com Chicago Detroit. e Detroit. Porque ele descia o braço no Jordan e no Pippen. Ele batia mesmo. Não é que era empurrãozinho, não. Ele dava porrada e botava os caras fora da quadra. Porque naquela época era permitido. Hoje em dia a NBA é mais pra... Ui, não me tem. Falta. Tá entendeu? Nutella? Tá Nutella? Tá Nutella? Antigamente o pau comia. O pau comia. Pilambia. O pau comia. O pau comia. Tinha um pedaço da quadra lá do... Que isso? Por quê? Por que cartão pro... O pau comia, você Não, falou. porque o pau comia. Pô, e tinha um pedaço da quadra do antigo Boston Garden. Ah, porque falou de que NBA. tinha. Ele era oco. Então, quando os jogadores do adversário passavam por ali, não sabiam, a bola não pingava do jeito que tinha que pingar e eles perdiam o controle da bola. Isso aí você lê no livro do É Magic tipo o Johnson. João Avelino... Exatamente, era assim. Naquela época era assim. Bom, se dependesse do humor do torcedor de Chicago, não teria contratado o Dennis Rodman. E se não tivesse contratado o Dennis Rodman, não teria vencido os 3 campeonatos. Muito, não sei. Mas a presença dele foi fundamental para o Chicago ganhar os 3 últimos campeonatos. Então, se o Palmeiras quer ser um time competitivo e continuar sendo o que é, e ganhar a Libertadores de novo, Tem que comprar jogador tem que pesado. comprar o Gabriel e acabou. E manda a torcida às favas. Eu também faria Manda a torcida isso. plantar batata. Eu faria acabou. isso. Se o Flamengo quer se tornar competitivo no mais alto nível, tem que manter o Gabigol. Renova Mesmo- já. Bem, Então concordo com renova você. já. Mas aí precisa esperar. Mas- É uma negociação. Pô, mas isso daí tá se arrastando desde o ano Nós passado. estamos em Pois é. fevereiro, meu amigo. Tudo bem, mas é uma negociação, ele precisa jogar bola. Espera que isso daí vai dar, É bom vai dar ruim ainda. pro Flamengo isso daí. Outro que eu acho que poderia... Ele não dar pode esse- pleitear uma renovação por causa de um gol contra o Sampaio Correia. Não, claro que não. Outro que poderia dar esse tiro de canhão, o Grupo City, né? O que é isso, dinheiro pro Grupo Exatamente. City? Nada. Exatamente. Porque aí você bota o Bahia no mapa mesmo, né? Aí essas são as coisas que eu tô elucubrando aqui. Bom, Mauro, tem Vasco e Flamengo no Maracanã, hein? Flamengo, a seleção do Flamengo, reservas titulares, um timaço ainda se acertando, verdade. E o Vasco meio capengando nesse começo, hein? Mas é o primeiro clássico no Maracanã. Torcida mista, enfim, Maracanã de volta. Esse jogo podia ser no sábado de carnaval, né? Como a gente já conversou outra vez. É no Maracanã? Não vai ser em Aracaju? Não, Porque o Maracanã, é a volta do Maracanã. É quase como se fosse o pontapé inicial verdadeiro do campeonato, né, Mauro? O Campeonato Carioca virou Campeonato Tineroca. É impressionante, né? Você precisa ver o que os times vão jogar. Mas pior que são times de torcida nacional, né, Juca? Então, eu sei. O povo tem direito de ver, né? Aliás, eu estou impressionado como repercutem essas coisas, né? Aí agora foi porque perguntaram para o Tite alguma coisa, torcer por 2 times, aí vem de novo essa discussão. É o de sempre, né? O nordestino que torce pelo Flamengo, ou o nortista, o cara da região norte que torce pelo Flamengo, coloca em discussão a paixão dele pelo clube se ele tem outro time.
Mas o corintiano, o palmeirense, o São Paulino, o santista que mora em Londrina, Maringá, ninguém discute. Esses são torcedores raiz do time de São Paulo. É um bairrismo tão babaca que haja paciência. Conformem-se, amigos. Não tem jeito, entendeu? O Flamengo é a força da natureza. O negócio é absurdo. O time fez papelão no passado, só vergonha, com um time caríssimo e 50 mil pessoas lá em Belém, onde existem dois tipos de grandes e fanáticas torcidas, que são Paysandu e Remo. Mas, enfim, a vida é assim, né? Se o rubro-negro tem algo para se orgulhar da sua própria torcida, porque o time deve muito à sua torcida. O Vasco também deve muito, porque ano passado, mesmo sendo SAF, quase foi rebaixado. Eu acho que esse jogo tem assim, um certo peso, justamente por isso, né? São dois times, dois elencos que precisam dar uma satisfação ao seu torcedor. Lógico, o Vasco reagiu durante o campeonato, escapou do rebaixamento, mas mesmo quando parecia praticamente livre, estava já num viés de alta, tropeçou demais e quase voltou para a segunda divisão. Então, acho que esses jogadores devem à torcida do Vasco. Tudo bem, time reserva, misto aí nesses jogos, andou perdendo, mas deve uma vitória marcante sobre um principal rival, que é o Flamengo. E no caso do Flamengo, acho que os clássicos têm um peso especial nesse campeonato, porque os jogadores têm uma dívida também com a torcida. O que aconteceu no passado foi inaceitável. Uma campanha pífia, fracassos em série, 20 derrotas no ano. Os técnicos mudaram, foram embora. Ficou o Tite aí, que chegou no final do ano. Agora, os dirigentes são os mesmos, né? Que obviamente têm responsabilidade também, é claro. E os jogadores, algumas saídas, mas a maioria está lá. São os caras do ano passado. Que tomaram goleadas, que fizeram jogos ridículos, com diferentes treinadores. Então, acho que o jogo tem um peso por isso, mas em função disso. E, claro, os dois têm que buscar classificação no campeonato, porque ainda faltam muitos jogos, mas existem times pequenos que estão infiltrados ali no meio. E no ano passado, por exemplo, o Botafogo, mais uma vez, não se classificou. Não chegou nem à semifinal. Como o Flamengo, o Fluminense e o Vasco só jogam estadual nesse período do ano, o Vasco, porque não está classificado para uma competição internacional, e o Flamengo e o Fluminense só em abril entram na Libertadores, né? Então, só quando acabar o estadual que eles vão entrar na Libertadores e as outras competições também, Copa do Brasil e Brasileiro, acho que aí passa a ter uma prioridade, porque é a única coisa que tem para fazer. E tem que jogar bem para mostrar progresso, mostrar avanço, embora no jogo não vai decidir rigorosamente nada. No caso do Botafogo é diferente, porque o Botafogo tem, nas próximas semanas, os primeiros confrontos pela fase preliminar da Libertadores, né? Com a possibilidade grande de enfrentar na outra rodada, desde que se classifique, o Red Bull Bragantino, e aí um vai matar o outro, né? Só um vai para a Libertadores. Então, acho que o jogo de domingo tem esse componente aí. São elencos, especialmente do Flamengo, em dívida com as suas torcidas e que esperam que alguma coisa de bom eles consigam apresentar no domingo, embora, claro, esses times não estão prontos, estão passando por uma fase de reestruturação, de remontagem, tanto do Ramon Dias quanto do professor Tite. Trajano. Mauro, eu só queria, só um parêntesezinho. Como é corajoso esse Braz, não? E como foi desmentido de maneira assim, cabal, né? Pelo vídeo. A filha não está nem perto do local do crime. Ela já tinha saído e o modus operandi dessa diretoria do Landim, do presidente, né, da comunicação do clube, permanece. Não falam nada. Não falou nada. Porque eu tenho dito o seguinte, esse foi um problema do Braz no shopping, longe do Flamengo, com o sujeito lá, o torcedor. Não foi um problema do Flamengo. Mas no momento que ele deu uma entrevista, dias depois do episódio, nas instalações do clube, sentado numa cadeira que tinha um escudo do Flamengo atrás, para falar sobre esse assunto, então o Flamengo abriu espaço para ele falar desse assunto. E agora, com esse desdobramento, com esses vídeos que mostram que a versão dele não bate com as imagens, né? Embora ele insista que agora vai ter os áudios, tem que ouvir os áudios, se é que tem áudio. Câmera de segurança geralmente não tem áudio, é só a imagem ali, mas sei lá. A não ser que seja uma câmera que nem aquela do vazamento do presidente do Corinthians. Aí ela não só tem áudio, como ela tem movimentos laterais e sobe e desce. Exato, é uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas o Flamengo novamente em silêncio. O Marcos Braz não pode continuar no carro. No mínimo, o Landim tinha que falar, ô Braz, eu estou te afastando, resolve esse problema e depois a gente conversa. No mínimo, tá? Olha que eu estou deixando a brecha para ele aceitar o cara de volta. Mas alguma coisa tinha que fazer. Não vão fazer nada, não vão falar nada, não só eu, como outros colegas. Procurei a comunicação do clube, questionei, o clube não se manifestou, disse que não ia se manifestar, e o presidente do Flamengo, procurado por mim e por outros colegas também, não respondeu. Porque eu saiba, não respondeu ninguém. Ou seja, silêncio sepulcral, como diria o Francisco Horta.
E se a Câmara dos Vereadores do Rio tivesse um mínimo de vergonha na cara, o caçava. Mas a gente não pode esperar isso. Aí é querer demais. E assim como a história do Augusto Melo, que fala um monte de coisa e muita gente engole sem contestar, tirando alguns jornalistas, essa história do Braz passou ilesa em muitos lugares aí. Ninguém simplesmente tomou conhecimento, tomou conhecimento, mas não se manifestou para criticar, para falar nada. Trajano, o Maracanã de volta com Flamengo e Vasco dá um ar de começo, pelo menos, finalmente, de campeonato, por causa de começo de temporada, vai, Carioca, vamos dizer assim. Um baita de um jogo, no Maracanã que vai estar muito cheio, enfim, times grandes se confrontando.